revisitando a compreensão doutrinária do prazo visando a correção dos vícios do produto no sistema consumerista. Marcos Kerkalan. Resumo: este estudo, depois de inventariar cada uma das vertentes dogmáticas que se propõem no território brasileiro a discorrer acerca de qual deve ser o prazo para a correção do vício do produto ou serviço e de verificar que aparentemente todas elas desprezam a existência de alternativas supostamente mais interessantes, visa a promover tendo por lastro a uma matriz epistemológica de viés crítico e que está alinhada às correntes pós-positivistas de compreensão do fenômeno jurídico. A investigação de qual seria o prazo correto para que tais vícios sejam sanados no sistema consumerista. 4 tons de incerteza, a intelecção do prazo para a reparação do vício do produto na percepção da doutrina brasileira. O direito, esse artefato humano, é bem mais que um simples conjunto de regras criadas e previamente ordenadas visando a solução dos problemas que afligem cotidianamente, ou não, a vida de cada pessoa imersa no imaginário social. Ele está contido na resposta a ser amalgamada no entrechoque das regras e princípios formalmente erigidos, ou não, que formam e informam um determinado sistema jurídico, orientado pela inafastável necessidade de promoção do ser humano, da realização do bem comum e, assim, do bem de todas as pessoas, tenham elas nascido, ou não, em berço esplêndido e da distribuição efetiva de justiça social, utópias que devem imantar, inexoravelmente, toda a ação racional do intérprete em cada situação em que ele deva atuar. A fusão dessas premissas obtidas, aqui, em um processo controlado por uma matriz epistemológica de viés crítico, alinhada às correntes pós-positivistas de compreensão do fenômeno jurídico, orientou a formulação do corte metodológico que informa este opúsculo que visa a investigar qual o prazo correto para a solução do vício do produto ou do serviço no sistema consumerista, apontando-se, desde cedo, que foram propositalmente excluídas das reflexões adiante alinhavadas eventuais mas não menos relevantes, por óbvio, hipóteses nas quais a concessão de prazo para a correção do vício possa ser considerada teleologicamente inócua. Uma vez apresentadas ao leitor as bases epistemológicas que sustentam este estudo, faz-se possível, também, chamar-lhe a atenção para o encanto contido na incerteza que permeia o retumbar da miríade de manifestações doutrinárias acerca do prazo legal para que o vício que, eventualmente, e isso não é um paradoxo, e em uma infinidade de ocasiões, afete o produto ou serviço seja sanado. O problema que move esta pesquisa, portanto, está alocado no centro de uma encruzilhada que surge no conflito de teses apontando ser inadmissível que o direito do consumidor possa conter regras teleologicamente desfavoráveis aos vulneráveis, quando são esses quem dão suporte para a diuturna construção de um microsistema, que busca promover a proteção do consumidor no Brasil, com reflexões tecidas em fios que conduzem a um rumo ialinamente distinto, levando o pensamento à compreensão de que o prazo de 30 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor é de titularidade exclusiva do fornecedor. A questão ganha complexidade quando se identifica que a dicotomia que cartesianamente informa e contamina algumas das reflexões acerca do assunto em pauta, certas vezes, parecem desprezar a existência de infinitas possibilidades e de incontáveis respostas antecipadas,
aqui, apenas em potência que poderão conduzir o encaminhamento da solução de cada problema que concretamente clame pela intervenção do direito no contexto do corte formulado como premissa metodológica da investigação ora em curso, mormente quando se tem em mente que o ponto de partida, em cada processo de realização do direito, encontrasse, inexoravelmente, no caso concreto, uma encruzilhada, 4 caminhos. A primeira dessas estradas mapeada por Cláudia Lima Marques conduz à compreensão de que o trintídio legal haverá de ser observado apenas naquelas situações que possam ser qualificadas como especiais e, nesses termos, tem por destino a tutela do vulnerável. Idêntico percurso é desenhado por Leonardo Rosco e Bessa. Ocorre que, apesar dessa projeção cartográfica conter trilhas claras e indicações deveras precisas, quando se enfrenta o território por ele representado nem sempre é fácil ler as placas que apontam para as hipóteses especiais. A, B, segunda das rotas mapeadas na percepção doutrinária do tema corre em sentido paralelo à anterior e foi construída pelo trabalho de Alberto do Amaral Júnior, Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, Cristiano Einecschmidt e Paulo Lobo, dentre outros. Ela tem início na premissa de que o fornecedor tem o prazo máximo de 30 dias para a correção do vício. A partir daí, entretanto, não contém mais nenhuma placa orientando sobre quando, ou como, tal prazo será, ou não, percorrido em cada situação havida na fenomenologia social, fato que pode conduzir o raciocínio até a proximidade de precipícios recheados de perigos, como se percebe na alternativa proposta por Rosana Grimberg ao frisar que o prazo pode, ou não, ser respeitado, bastando que o bom senso informe a conduta do consumidor. A, C, terceira das vias é precedida de uma placa gigantesca contendo letras coloridas com os dizeres: temos o prazo de 30 dias para a solução do vício e, nesse contexto, ela supostamente remete à percepção de que, durante o transcorrer do apontado lapso cronológico, o consumidor estará à mercê do fornecedor. E aquele que eventualmente optar por percorrê-la acreditando ser esse o caminho para o Eldorado aparentemente terá a companhia de parte substancial da doutrina brasileira, merecendo lembrança, dentre outros, Bruno Miragem, Flávio Tartucci, João Batista de Almeida, José Fernando Simão, Odete Novaes Carneiro Queiroz, Paulo Jorge Scartesini Guimarães, Ritsato Nunes e Zelmo Denari. O quarto e último dos itinerários que se propõe a conduzir à solução da dúvida quanto ao prazo para a correção do vício do produto adquirido no mercado de consumo, na verdade, conduz a lugar nenhum, permitindo, no máximo, que o transeunte caminhe em círculos. Em outras palavras, nele, o prazo para a correção da imperfeição denunciada ao fornecedor é desprezado. Agora, uma vez percorridas as 4 rotas identificadas anteriormente e da aferição dos destinos aos quais elas poderão conduzir aqueles que se proponham a trilhá-las, parece possível defender que o ato de exercitar-se no último dos caminhos apontado não auxiliará, sequer minimamente, no processo de construção das reflexões visando a atender às premissas metodológicas que informam esta pesquisa. Também parece razoável inferir que caminhar pela terceira dessas vias descrita em C implica percorrer um caminho que ignora a literalidade do texto que serve de suporte para a intelecção do prazo para a solução do vício denunciado ao fornecedor, que despreza que o exercício da livre iniciativa há de conformar-se, inexoravelmente, à proteção dos consumidores e, enfim,
que se afasta da percepção de que o sistema de tutela do consumidor está estruturado na necessidade de promoção de alguém que é reconhecidamente vulnerável, e, não, visando a saciar o apetite da hidra criada como animal de estimação pelo mercado. Apesar dessa conclusão, os dois caminhos restantes eles se encontram descritos em A e B, supradescritos, ao mesmo tempo em que apontam o trintídio legal como uma alternativa excepcional, não têm indicações suficientemente claras para que se possa apontar o prazo no qual deva ser solucionado o vício do produto adquirido no mercado de consumo. Antecipe-se que não se busca enaltecer aqui a adoção de uma postura exegética lastreada na alusão aos signos prazo máximo contidos na regra que servirá como bússola toda vez que o intérprete tenha que trilhar o percurso que o levará a desatar, ou não, o nó górdio identificado anteriormente. Aliás, tal atitude implodiria a ponte que liga o presente às utópias e aos encantos contidos no porvir. Longe disso, busca-se somente apontar o início de um caminho que compreende e absorve todas as rotas mapeadas doutrinariamente e que possa levar o intérprete a um destino que não pode ser conhecido senão depois que ele se arrisca a caminhar. E isso, dentre outros fatores, porque, entre a quimera que informa a imediata correção do vício e o decurso do prazo legal máximo, no mínimo, existe a possibilidade de serem vividas 720 horas, 43.200 minutos ou 2.592.000 segundos, havendo, portanto, nesse cenário, algo próximo de 2,5 milhões de possibilidades de tentar retomar um tempo que não existe mais, pois transformado em passado, e que talvez, nunca possa ser resgatado. E é nesse contexto, exatamente por estar imerso e quase sempre, sem percebê-lo nesse complexo campo de possibilidades, que, no mais das vezes, o consumidor é privado da possibilidade de fruir adequadamente o bem por ele adquirido. Aliás, não apenas um único consumidor abstrata e individualmente considerado, mas todo aquele que, no universo de 200 milhões de brasileiros, ocasionalmente e, paralelamente, com invulgar frequência, tenha adquirido um produto viciado e esteja a esperar, pacientemente e, em regra, por incontáveis 30 dias, lapso temporal que informa o imaginário social, a correção do defeito. Tantas possibilidades, tão poucas chances. 2. Do interior da tempestade, avistam-se luzes a brilhar. Atualmente, é inolvidável que o desvelar de qualquer processo obrigacional haverá de ser imantado pela cooperação, vetor que conforma e corrige, se e quando necessário, a conduta de cada um dos atores que nele atua, tendo em vista tanto a necessidade de promoção do adimplemento aqui compreendido como o desempenho da prestação prometida de tal modo que isso conduza à satisfação dos legítimos interesses do accipiens, como a inafastável, necessidade de preservar a integridade psicofísica e patrimonial de todos aqueles com quem é possível ter contato durante o transcorrer do aludido processo. A cooperação, na qualidade de elemento conformador da conduta humana, em cada instante em que informa o curso de um processo obrigacional qualquer, aponta, no sistema jurídico tupiniquim, como um dever gestado pelo princípio da boa-fé objetiva e moldado pelos influxos oriundos do inconstante e imprevisível contato social e, na qualidade de elemento normativo, dentre outros papéis, visa a conformar o comportamento das partes e, eventualmente, também de terceiros funcionalizando a necessidade de proteção daqueles com quem se negocia,
e isso, independentemente da obtenção, ou não, do sucesso esperado em cada um desses projetos. Apesar de ser evidente que o aludido dever se manifesta como os quadros que retratam a singularidade da coexistência humana com tons e cores distintas em cada uma das histórias que mereçam ser retratadas no cenário jurídico, é inegável que impõe a todos os atores envoltos pelo processo obrigacional o dever de pautar sua conduta, tendo por premissa, além dos seus, os interesses do outro. Assim, sendo irrefutável que a cooperação imanta o comportamento de todos os contratantes, independentemente do fato de um deles ocupar a posição de credor ou de devedor, de solvens ou de accipiens ou, ainda, de consumidor ou de fornecedor, torna-se patente porque, quando se denuncia a existência de vício que impede a adequada fruição de um produto adquirido no mercado de consumo toda vez que, como antecipado, seja possível sã-lo, o consumidor deve cooperar, aguardando o decurso do interregno temporal necessário e somente do prazo estritamente necessário para a solução do problema noticiado, e, o fornecedor deve providenciar, paralelamente, no menor intervalo cronológico em que possa fazê-lo, a correção da patologia que infecta a prestação imperfeitamente adimplida. Agora, talvez, o leitor possa perceber qual a importância de se aceitar entre as mais de 2 milhões de possibilidades outrora apontadas que a solução do problema deflagrador da investigação ainda em curso somente poderá ser encontrada em cada situação concretamente estabelecida quando da aferição da interferência recíproca havida entre cada um dos múltiplos elementos relevantes na correção da imperfeição que contamina o adimplemento, como resultado esperado e inafastável de um processo imantado pelo dever que impõe ao consumidor aguardar apenas o transcurso do prazo minimamente necessário para a supressão do defeito que impede a fruição do bem de consumo por ele adquirido e, concomitantemente, pela vinculação do fornecedor à obrigação de fazê-lo no menor interregno temporal possível. O desafio, portanto, é encontrar o máximo divisor comum em cada hipótese que clame a atuação do direito. Mas não é só a identificação de que, entre os escopos que imantam para muitos, aliás, o mais importante dentre todos aqueles que teleologicamente a informam qualquer relação obrigacional, se encontra a necessidade de satisfação dos legítimos interesses do credor conduz, inexoravelmente, a valorização da confiança devendo ser, ulteriormente, qualificada, ou não, como legítima que o atuar de cada ator social poderá despertar, ou não, no outro com quem tem contato. Em tal cenário, a confiança deixa de ser apenas o vetor que outrora somente possuía utilidade no processo de aferição de vícios que afetavam, ou não, uma declaração negocial volitiva, passando, odiernamente, a tutelar, ou não, a expectativa, daquele, que confia, na conduta prometida expressamente, ou não, pelo, outro, com quem se relaciona no palco da cidadania sob as luzes do direito. Esse palco é retratado em painéis destacando as singularidades da vida humana nos quais, a cooperação imposta àqueles que possam participar de um processo obrigacional está presente nas faces e no coração de pessoas sorridentes, vestidas com cores vibrantes dentre outras tantas formas e tons que podem ser usados para identificar os comportamentos considerados de boa-fé no sistema jurídico brasileiro e, a confiança regra, princípio, valor, pouco importa nesse momento
esboçada em desenhos preenchidos com matizes vivos e cambiantes que permitem identificar, em cada situação concretamente estabelecida, a legitimidade, ou não, da expectativa surgida no altar por ocasião da interação negocial. É evidente que o despertar, ou não, da confiança alheia haverá de ser aferido valorando-se a integralidade do comportamento do autor e seu grau de inserção no ambiente no qual se encontra imerso, e é por isso que palavras e ações devem ser levadas a sério somente quando possam efetivamente despertar a confiança daqueles a quem foram dirigidas. Por tudo isso, parece impossível refutar que todo aquele que induz voluntariamente, ou não, é imperioso apontar o nascimento da confiança alheia, obriga-se a respeitá-la minuciosamente e, no corte formulado na pesquisa, agora quase concluída ainda que, é deliciosamente evidente, enquanto investigação científica, somente provisoriamente prestes a ser concluída, a respeitá-la ao corrigir o vício que infesta o produto adquirido pelo consumidor no menor prazo possível, de modo a, paralelamente, promover-se a cidadania de todos os atores sociais, e, não, apenas daqueles que podem pagar pelo acesso aos palcos erigidos por cenógrafos contratados, a preço de ouro, pelo mercado. 3. Surgem as primeiras fissuras nas paredes da Matrix. O adimplemento que não observa a forma projetada no cenário no qual se desenrola a relação jurídica obrigacional concretamente estabelecida pelas partes, frustrando as legítimas expectativas do accipiens, é classificado pela doutrina que se propõe a estudá-lo como cumprimento imperfeito, adimplemento insatisfatório, cumprimento inexato, adimplemento ruim ou cumprimento defeituoso. Qualquer quadro que tente retratá-lo transitará por uma miríade de hipóteses nas quais o pagamento, apesar de materialmente desempenhado, por não coincidir com aquele que fora outrora abstratamente prometido, ou seja, com o pagamento concretamente devido, não carrega, em sua tela, nenhum desenho que faça alusão à liberação do devedor do vínculo obrigacional que o ata ao credor. Ao contrário, ele identifica um devedor que cumpre apenas em aparência, mas que, por isso, por não cumprir adequadamente ao deixar de observar, ponto por ponto, o programa obrigacional que deveria informar sua conduta, não consegue desatar a obrigação que o liga ao accipiens, continuando acorrentado a ela, embora, agora, em princípio, de forma distinta daquela que o obrigava a adimplir. Em 3 ocasiões que, no ambiente consumerista, são identificadas por meio da alusão aos vícios do produto sempre que possível, parece irrefutável, o solvens deverá corrigir o defeito, solução que, além de conformar-se aos deveres que lhe são impostos pelo princípio da boa-fé objetiva e pela necessidade de respeitar a confiança alheia, densifica o favor negotiei, homenageando, consequentemente, os valores sociais vigentes no direito brasileiro contemporâneo. Ocorre que, ao contrário do que parece imperar no senso comum imaginário, o fornecedor não tem nem poderia ter o prazo de 30 dias para fazê-lo, sendo-lhe concedido, em cada situação que o exija, nada mais que o menor lapso temporal necessário para a solução daquele vício que infecta o objeto da prestação. Um objeto que, em vez de estar na assistência técnica ou ambiente similar, deveria ser fruído por um consumidor sempre e cada vez mais vulnerável.